tá um bocado. Então, beleza. Vamos começar aqui, né? Vou começar a apresentar aqui o quadro, né? Janela. Estou apresentando. Tá. Então, vamos lembrar onde a gente parou, né? Na última. Basicamente, a gente pegou algumas equações síncronas, né? Lembrando, né? Eu falei para vocês, não é uma máquina que tem umas particularidades, né? Que não é uma máquina muito real, mas que a ideia é que a gente entenda alguns conceitos da máquina e possa aplicar e estender, né, esses nossos conhecimentos a sistemas reais. Então, a gente, né, tinha chegado. Sim, Vitor. Oi, Guilherme, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Você Se me. for sobre o e-mail que eu te enviei, eu vou passar assim no final da aula. Ah, não, Sim? beleza. Beleza, pode ser. Beleza. Então tá bom. Vamos sobre a máquina síncrona, né? Então a gente tinha aqui a máquina síncrona, imã permanente, né? A gente tinha chegado à seguinte equação de fluxo de estator, né? A gente estava com o circuito de estator. O fluxo de estator, né, o vetor espacial do fluxo de estator, era igual a síncrona da máquina, vezes a corrente também, o vetor espacial da corrente, mais o fluxo do ímã, vezes E elevado a J. Eu usei na aula passada θr, mas aqui eu vou usar o ME. É igual. Qual é a diferença? A diferença, né, que o θr é a velocidade ou o ângulo real do rotor, né? E como a minha máquina pode ter um número de polos, né, depende de 2, né, pode ter 4, 6, né, o θr e o θme são iguais a menos, né, de uma constante, né. De maneira geral, o θr é 2 sobre o número de polos vezes o θme, né, ou né, o me é sobre 2 o θr, né. Basicamente, né, vai depender aqui do número de polos, né? Então, θr, né, ele evolui com ômega r de t, né, mais um ângulo qualquer, e o θme ele evolui com ômega s t mais um delta me aqui qualquer, né? Lembrando, né, ômega s, velocidade síncrona e elétrica, né? E o ômega r, né, como a máquina é síncrona, é velocidade síncrona mecânica. Então, aqui, né, como diz respeito a uma equação que diz respeito ao circuito elétrico, né, esse θ aqui também é referenciado à parte elétrica, né? São iguais a menos dessa constante de número de polos. Vamos lá. Mas aí a gente viu, né, que apesar disso tudo, né, a gente passou isso para um referencial arbitrário. E quando a gente passou isso para um referencial arbitrário, o fluxo arbitrário é igual à indutância vezes a corrente, também no referencial arbitrário, mais o fluxo do ímã, vezes elevado a J, né, o ângulo aqui, né, TG, menos o ângulo aqui da minha orientação, né, o meu ângulo arbitrário aqui da minha orientação. E a gente parou por aqui, né, são um enlace de fluxo, né, mas sobre isso, né, a gente também chegou a falar depois sobre a equação, né, da tensão.
Vou já colocar a equação, né, no referencial arbitrário, a tensão do estator no referencial arbitrário era igual à resistência do estator vezes a do estator no referencial arbitrário mais a derivada, né, do elástico referencial arbitrário. Né, essa era a equação da tensão, né, e a gente precisa da equação da tensão, porque a gente alimenta nossa máquina de tensão, né, a variável que a gente vai controlar, inclusive, fazer o controle. Isso daqui, né, desenvolvendo um pouco, né, me dava a seguinte equação. RS e SA, mas, né, quando eu substituía, né, essa equação aqui, né, do fluxo, eu ficava com a seguinte equação. Na verdade, antes de substituir, né, quando eu resolvia isso, aqui estava um pouco errado, né? Aqui, esse diferencial estacionário. Na verdade, a substituição eu tinha que ter feito isso. Perdão, pessoal, mas no referencial arbitrário a gente já tinha chegado, né, no J, ômega A, ver o fluxo do referencial arbitrário, mais a derivada, né, no referencial arbitrário. Forma aqui J ômega A, né? Esqueci que eu já estava no referencial arbitrário. E quando a gente substituía, né, isso tudo, a gente ficava com a seguinte equação. J ômega A é S. E S, arbitrário, mais J ômega A vezes o fluxo do ímã, né, vezes E, volta a J, θ ME menos θ A, mais, né, a derivada, LE da corrente no tempo, mais a derivada do ímã, vezes elevado a J, θ ME, menos θ A, esqueci aqui do parênteses, de dt. Bom, a gente colocou uma condição, né, que vai ser a condição que a gente vai usar. A gente foi bem prático, né? Ó, d θME dt é igual a d θ de dt. Ou seja, né, o ômega A vai ser igual à velocidade síncrona da massa. Então, o que acontece? E agora a diferença disso passa a ser zero, e essa derivada inteira é nula. Que vai me resultar na minha equação final, né, de tensão, que vai ser a tensão do estator, no referencial arbitrário, vai ser RS mais J ômega S. Né? Agora eu já substitui ômega A por ômega S, vezes mais a importância vezes a corrente, mais J ômega S, o fluxo, vezes essa exponencial J. Não, desculpa, né? Não vai ter. Não, pode ter, né? Pode ter diferença angular, né? Porque eu só falei que as velocidades são iguais. Né? Eu ainda não coloquei os ângulos um em cima do outro. Mas aí, o que acontece? O vetor espacial agora, ele gira, né, ele está girando agora em velocidade síncrona. Está travando o quê? Minha voz, o vídeo. Ambos.
tanto o vídeo quanto a voz. Tá. O celular não estava no 4G, não. Então pode ser que seja por causa disso. Estava sobrecarregando. Se não melhorar, vocês me avisam. Mas vamos lá. Se a gente parar para pensar, né? Como a minha corrente, né, meu vetor espacial, né, de corrente vai estar na mesma velocidade que a velocidade síncrona, né? Então a corrente, né, vai ser interpretada, né, como um valor contínuo. Então essa derivada em regime permanente, então em regime permanente, o DISA de dt, ele é zero. Em regime permanente eu não tenho essa derivada. Ele vai ter impacto, né, quando eu mudar de um ponto de operação da máquina para outro. Aí esse DI/dt ele vai ter efeito. Mas em regime permanente esse DI/dt não tem efeito. A queda na minha indutância vai ser J ômega S LS vezes IS, né, vezes a corrente. Então, em regime permanente, o circuito da minha máquina, né, considerando esse DT, DI, DT, né, zero, vai ficar da seguinte forma. Ele vai ficar resistência, indutância, e aqui eu vou representar uma força contra a eletromotriz induzida. Aqui eu tenho a resistência estator, a indutância síncrona, vou ter aqui na minha alimentação a tensão do estator, né, vai fluir aqui a corrente do estator, e essa força contra a eletromotriz aqui eu vou chamar de EF, e ela vai ser igual a J ômega S, o fluxo do ímã, vezes E elevado a J, a diferença angular. Então, a força contra a eletromotriz induzida, né, ela depende, então, da velocidade da máquina, do fluxo do ímã. Repare, né, esse modelo, ele é idêntico ao modelo da máquina de corrente contínua. Né? Não está ainda perfeito, mas se a gente reparar, na verdade, desculpa, perdão, não está ainda igual o modelo da máquina da corrente contínua, não, porque, a priori, esse é o funcionamento de toda a máquina. Né? Toda a máquina, basicamente, é um circuito indutivo, porque funciona a partir do pressuposto de acoplamento entre campos magnéticos, um campo magnético, né, do circuito de campo magnético do circuito de armatura, e é claro, nesses circuitos magnéticos, esses fluxos cortando esses circuitos, eles produzem força contra a eletromotriz induzida. Isso aqui é o princípio das máquinas, não é só da máquina CC. Mas está lembrando, né, algo, né? A gente está vendo similaridades aqui, né? Então, a força contra a eletromotriz da máquina CC, o EA, era ômega vezes o CAFI. CAFI que dependia da magnetização da máquina. Aqui, a força contra a eletromotriz induzida, o módulo, né, pelo menos, é ômega vezes o fluxo do ímã. Então, aqui a gente começa a ver algumas características, né, algumas coisas se assemelhando já. Mas vamos lá, né? Vamos pegar aqui agora a nossa máquina, né, em modelo de regime permanente, e vamos tentar traçar aqui algumas coisas, né? Bom, vamos colocar, né, que o meu EF, né, ele esteja aqui, né? Por exemplo, aqui é a minha força contra a eletromotriz induzida. Ela, né, se a gente parar para pensar, ela está 90 graus adiantado do fluxo do ímã. Então, aqui estaria o fluxo do ímã. Né? Supondo, né, que aqui, por exemplo, esteja a minha corrente,
né, eu teria uma queda, o desenho não ficou bom, né? Se eu teria aqui uma queda ômega LS e aqui, né, estaria mais ou menos o fasor da minha tensão do estator. Né? Então, seu diagramazinho a gente vai voltar nele, mas basicamente é isso. Então aqui, né, eu tenho aqui minha corrente, minha tensão, meu fluxo. Bom, aqui é o comportamento elétrico. E o mecânico, né? Como que vai ser? Bom, a gente sabe que a máquina síncrona, em termos de velocidade, ela tem só uma operação de velocidade, que é a velocidade síncrona. Ela tem só uma velocidade de operação, desculpa. É a velocidade síncrona. Então, uma máquina síncrona não tem muito mistério. Qual que é o conjugado da máquina síncrona? Bom, a gente vai utilizar uma forma bem parecida que a gente usou no motor de indução para calcular o conjugado. A gente vai basicamente calcular, né, a potência que a gente tem basicamente sendo transmitida, né, pelo entreferro, a potência eletromagnética sendo transmitida pelo entreferro, né, como aqui o nosso sistema, né, ele não tem circuito rotórico, né, por isso que eu estou usando a máquina de ímã permanente, então não tem perdas no estator. Então, o que a gente fez na máquina de indução? A gente calculou a potência que flui pelo entreferro, retirou as perdas rotóricas e pegou o que sobrou, né, entre a potência do interferro menos as perdas rotóricas e falou, essa é a potência que é transferida no eixo, para o eixo. Dividiu pela velocidade mecânica da máquina para achar o conjugado eletromagnético, né, que eu estou imprimindo no eixo. Aqui não tem as perdas rotóricas, porque a gente está assumindo nosso ímã, né, não está sem perdas, não tem nenhum circuito rotórico. Então, eu vou calcular aqui a potência, né, eletromagnética, né, ou a potência do entreferro. Essa potência do entreferro, a partir dela, eu vou calcular o conjugado. E como que seria a potência do entreferro? Seria a potência, né, que eu tenho aqui nessa fonte de tensão. Então, né, a gente sabe, a gente viu, né, que a potência ativa, né, a potência ativa, então aqui a potência do entreferro, ela vai ser 3 meios, né, do módulo da tensão vezes o módulo da corrente vezes o cosseno, né, do ângulo entre tensão e corrente. Lembrando, né, que aqui, como eu estou em vetor espacial, né, não é 3 vezes a potência de cada fase. A gente viu que vai ser 3 meios o módulo ali dos vetores. Então, né, basicamente, eu tenho aqui, né, esse ângulo aqui, né, φ grande, né? Então, basicamente, é a componente aqui de corrente que está alinhada com a força contra a automotriz induzida. Vamos lá. Bom, o módulo, né, da força, né, contra a automotriz induzida, a gente sabe, vai ser ômega S vezes o fluxo do ímã. Então, vezes o módulo da corrente, vezes o cosseno. Né? Bom, né? Então, a parcela da corrente que está alinhada com EF, que é isso, né? Produz conjugado, produz a priori, né? Vai produzir conjugado, ainda não cheguei na expressão do conjugado, vai ser dependente aqui do fluxo do ímã. O conjugado, então, o conjugado eletromagnético, vai ser a potência do entreferro dividido pela velocidade mecânica. Né? A velocidade mecânica é 2 dividido pelo número de polos vezes a velocidade síncrona. Né? A velocidade síncrona elétrica e a ômega r a velocidade síncrona mecânica. Dividindo, né?
essa expressão aqui, né, de PG, por ômega R, mas não ômega R, 2 sobre polos vezes ômega S, o que eu vou ter é que meu conjugado eletromagnético vai ser 3 meios de polo sobre 2 vezes o fluxo do ímã, vezes o módulo de I, vezes o cosseno entre, né, a força contra a eletromotriz induzida e a corrente de estator. Então, essa aqui é a expressão do meu conjugado. Tem como eu melhorar essa expressão? Bom, tem, né? Da forma como a gente fez aqui, né, todo o raciocínio, né, a gente colocou, né, num ponto do espaço, né, a força contra a automotriz induzida. Num instante de tempo, né, viu o vetor da força contra a automotriz induzida, o fluxo do ímã, onde seria um lugar, né, para a corrente estator, onde seria onde estaria a tensão, né, da máquina e por aí vai, né? Mas a gente não representou os nossos eixos. A gente pegou como se fosse um ponto no espaço, né? E colocou como seria esse diagrama ali, né? Meio fasorial, mas onde estavam os eixos alfa, beta, D, Q? E aí que entra, né? Bom, voltando ali para o meu diagrama, né, fasorial, eu vou refazer aqui, né? Aqui está o fluxo do ímã, nesse eixo aqui. Eu vou fazer que o fluxo do ímã coincida com o eixo direto. Então aqui, né, eu vou ter o meu eixo de quadratura. Se a gente lembrar bem, né, 90 graus do fluxo do ímã. Então aqui em cima do eixo de quadratura estava a minha força contra a eletromotriz induzida. Aqui, né, em alguma região desse espaço, estava a minha corrente IS, né, diferencial arbitrário, que formava aquele meu ângulo φ, né, com a força contra a eletromotriz induzida. E eu vi, né, então, que a projeção de IS, né, em a minha força contra a eletromotriz induzida é a corrente que produz conjugado. Na orientação aqui, que eu acabei de colocar para vocês, onde o fluxo do ímã, né, fica exatamente em cima do eixo D, seria a corrente de eixo de quadratura do estator. Então, né, orientando, né, a minha máquina, né, passando ela para o referencial arbitrário, né, fazendo a escolha de colocar, né, o eixo D em cima do fluxo da máquina, né, do fluxo do ímã da máquina, faz com que o seguinte, a corrente de eixo de quadratura da minha máquina esteja aliado com a força contra a eletromotriz, que é a corrente que vai produzir conjugado. E aqui, né, a parcela que tem projeção em cima, né, do meu fluxo do ímã, a corrente de eixo direto, ela vai interferir na magnetização da máquina. Então, agora eu tenho, né, com essa orientação, uma parcela da corrente de estator que produz conjugado e uma parcela da corrente de estator que produz fluxo. Tem como eu controlar essas correntes separadamente de maneira que eu consiga impor uma quantidade que eu desejo na corrente de quadratura e uma quantidade que eu desejo na corrente de eixo direto?
Se essa resposta for sim, então significa que agora eu consegui transformar, não transformar, mas visualizar a minha máquina síncrona igual à minha máquina CC, onde eu tinha uma corrente que controlava a magnetização da máquina, que era a corrente de campo, e tinha uma corrente que controlava a, a produção de conjugado da máquina, que era a corrente de armadura. Se eu conseguir controlar de maneira independente essas correntes, então eu consigo controlar com perfeição o conjugado da minha máquina e o fluxo de magnetização dela. E tudo aquilo que a gente viu para a máquina CC será válido. Então, olha só, a gente passou, né, por toda a questão de mudança de referencial, né, que começou na máquina síncrona, né, como que eu imaginaria a máquina, né, de maneira diferente. Eu falei para vocês, né, que o Park lá, né, há quase 100 anos atrás, imaginou como seria ver a máquina do ponto de vista do fluxo do rotor. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Quando a gente orienta a nossa máquina pela posição espacial do fluxo do rotor, né, a gente está vendo essa máquina que agora ela é separada. Eu sei o que produz conjugado, sei o que produz força, sei o que produz fluxo de magnetização da máquina. Então, sei as parcelas de tensão e corrente da minha máquina que são responsáveis por essas duas coisas. A máquina fica mais simples de ser vista. Então, é por isso que a gente vê toda essa questão, né, da mudança de referencial, justamente para isso. E, né, eu acho que eu já cheguei a comentar, né, vou comentar de novo. Na máquina de indução, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai orientar a máquina de uma determinada maneira, de forma com que eu tenha uma corrente que produz conjugado e uma corrente que controla a magnetização da máquina. E assim como a máquina síncrona vai ser orientando pelo fluxo do rotor. Vai se orientando pelo fluxo do rotor. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, seguiu. Então, vamos rever agora, né, a forma final das nossas equações, né? Então, quando eu faço, né, agora eu não fiz só o eixo D e o eixo Q girarem na mesma velocidade que o fluxo do ímã, né? Quando que era um referencial arbitrário, né? Eles poderiam estar girando na mesma velocidade, mas o eixo D não coincidia em cima do fluxo do ímã. Quando eu faço isso, o meu θ arbitrário é igual ao θME. Então, né? Vamos voltar lá, o enlace de fluxo do estator agora vai ser, né? Que estava assim, mais o fluxo do ímã vezes E elevado à diferença, né? Desses ângulos. Como esses ângulos aqui é zero, né? Vai ser elevado a zero é 1. O que isso significa? Significa, né, que eu só vou ter fluxo do ímã, a parte real, que é o que eu quero, né, que é o meu eixo D. Então eu tenho que o fluxo do eixo direto vai ser LS vezes a corrente do eixo direto, mais o fluxo do ímã.
E o fluxo do eixo de quadratura vai ser LS vezes a corrente de eixo de quadratura. Como que vai ficar isso nas equações de tensão? Bom, as equações de tensão do estator, né? RS mais J, ômega S, LS, vezes a corrente, mais a derivada, né, da corrente. Veja bem, ela só é nula em regime permanente, né? Se eu não tiver em regime permanente, ela não é nula. Mais J, ômega S, o fluxo do ímã, vezes aquela exponencial, né, que a exponencial de 0 é 1. Então vai ficar dessa forma. Como é que vai ficar, então, as minhas tensões? Então, a minha tensão de eixo direto vai ficar da seguinte forma. Vai ficar RS e SD mais não, né? J ômega L, né, vezes aqui a minha corrente, que tem uma parte real mais uma parte imaginária. Eu quero só a parte real. Então vai ter que ser a parte imaginária vezes a parte imaginária. Vai ficar j ao quadrado é menos. Então, menos ômega S, LS e SQ, tá? Então aqui, ó, na tensão do eixo direto, a corrente de eixo de quadratura interfere. Mais a derivada da componente só do eixo direto, né? Bom, J mais um valor real é um valor imaginário, né? Mais não, né? J vezes um valor real é um valor imaginário, então não tem influência do fluxo do ímã aqui na tensão de eixo direto. Já na tensão de eixo quadratura, eu vou ter a resistência vezes a minha corrente de eixo quadratura, mais, né? Então aqui eu vou multiplicar J pela parte real, então vai ficar mais J, então vai ficar positivo. Ômega S, LS e SD, ou seja, tenho aqui, né, interferência. Então meu eixo direto no eixo de quadratura, mais a derivada do eixo de quadratura, da corrente do eixo de quadratura, mais ômega S vezes o fluxo do ímã. Né? Porque, Licença, né, professor. só vou terminar a frase aqui e te passo a palavra. Tudo bem? Lembra Ok. que ômega S, o fluxo do ímã, era a tensão EF e a gente viu que ela ia ficar toda em cima do eixo de quadratura. Então faz sentido o fluxo do ímã não, apesar dele estar em cima do eixo direto, ele não interferir na equação de tensão do eixo direto, e sim na equação de tensão do eixo de quadratura. A gente viu que a força contra a automotriz estava 90 graus afasados. Desculpa quem estava falando, acho que era o Lorival, mas pode falar, eu só queria terminar o raciocínio. Licença. Obrigado, professor. Só pode se reexplicar para mim, por gentileza, a parte da tensão no eixo direto? Por que é menos ômega S mesmo? Ômega S, LS e SQ, isso. Bem disso aqui, ó, Lorival. No eixo direto, a gente está pegando tudo que é da parte real. Então, eu tenho a multiplicação de J ômega LS vezes a corrente do estator, que é SD mais J e SQ. Quando eu multiplicar, né, isso, eu vou ter dois termos. Eu vou ter esse termo aqui e eu vou ter esse termo aqui. Esse primeiro termo aqui em vermelho vai ser J ômega S LS vezes a corrente do eixo direto, ou seja, deu um número imaginário. Esse segundo termo, aqui em azul, vai ser J ao quadrado é menos 1, então menos ômega S, LS e SQ. Ou seja, não tem J, aqui é só a parte real. Então, aqui na parte real, né, aparece menos ômega S, LS e SQ. E aqui na parte imaginária,
vai aparecer mais, né, ômega S, LS e SD. Vem ali da multiplicação. Show de bola. Obrigadão, viu? Valeu. Nada. Então, essas aqui, né, pessoal, são as equações de tensão. Agora, pergunta, né? Será que eu consigo, né? Será que eu consigo impor, né, corrente de eixo direto? Bom, ou de eixo de quadratura? O que eu vou ter aqui, né? Lorival, eu vou apagar isso daqui, tá? Mas acho que explicação Sim, sem problema. é só para eu não ter que abaixar muito. Opa, o que acontece? Eu vou pegar a minha tensão do eixo direto, eu vou separar do seguinte. Ô, gente, eu cometi um erro aqui, né? Cometi um erro que veio daqui, tá? Aqui, né? Multiplicando essa derivada, tem uma indutância, né? A indutância vezes a derivada de corrente, né? Que dá tensão. Então, aqui tem uma indutância. Tá todo mundo ok com isso? Eu passei errado lá em cima Justo, e justo. propaguei o erro. Então, por favor, lembre-se. Basicamente, né? O que eu vou ter aqui vai ser o seguinte. Um elemento, né? Ou uma coisa que se assemelha a um circuito RL. Então, aqui eu tenho uma tensão e aqui eu tenho o que seria um circuito RL. Então, eu jogo a tensão aqui de eixo direto, tem uma corrente de eixo direto, que vai circular num circuito RL. O que eu vou ter aqui, né, basicamente, é o seguinte, e eu vou até botar com uma cor diferente, menos ômega S, LS e SQ. Isso daqui, né, L vezes I é fluxo, fluxo vezes velocidade é tensão, né? Isso daqui atua, na verdade, como se fosse uma espécie, né, de força contra a eletromotriz induzida. Não é bem uma força contra a eletromotriz induzida, mas isso atua como se fosse uma tensão que está impedindo, né, um pouco de circular corrente. Lembra, no circuito, né, da máquina CC, eu tinha o RA, IA, mais LA, DIA de DT, mais EA, né? Então, tinha força contra a automotriz induzida ali da máquina impedindo. Mas, quando eu precisei impor corrente de armadura, eu alterei a tensão de armadura e consegui impor a corrente. A gente viu, vocês acabaram de me entregar o segundo trabalho. A mesma coisa vai acontecer aqui no eixo D. No eixo Q, desculpa, né? No eixo em quadratura. Eu vou ter aqui algo que se assemelha muito a né, uma planta indutiva, e vou ter aqui, né, vou botar em verde aqui, um elemento, né, que vai estar, às vezes, contra, né, fluir essa corrente. Isso é, Mas se eu conseguir compensar ele, sim, pode falar. IST ali, ó, em verdinho, no eixo de quadratura. Obrigado. Aqui, né? Aqui. Obrigado. Isso mesmo, as correntes são com eixo trocado. Quando eu quiser fluir corrente pelo circuito RL, mesmo que eu tenha essa parcela, eu, a priori, né, consigo fazer, eu consigo impor a corrente. Então, aquela minha pergunta que eu fiz é o seguinte, eu consigo
impor ISD e ISQ de maneira independente? E a resposta é: consigo, se eu conseguir impor VSD ou VSQ de maneira diferente. Então, eu preciso de um esquema de controle que consiga, de maneira controlada, impor tensão de eixo direto e tensão de eixo quadratura. E a resposta é: eu tenho esse sistema e é um conversor ou um inversor de frequência. Eu só preciso calcular as tensões A, B e C de maneira que eu altere o eixo direto e não altere o eixo de quadratura. Se eu conseguir fazer essas contas, eu consigo controlar. E essas contas, né, essas contas para o controle, vai ser a matéria da semana que vem, que a gente vai falar especificamente do controle. Mas já fica aqui, né, que já consta o seguinte: a gente consegue. E se a gente consegue fazer isso, a nossa máquina agora, o controle dela é muito parecido com o controle de uma máquina CC. E tudo aquilo que a gente viu para a máquina CC transporta para a máquina síncrona. Então, olha só, nosso conhecimento ele está sendo construído e nada está ficando para trás. Nada está ficando para trás. O que a gente viu, olha só, a gente começou com controle de movimento para ver as malhas, né, na planta mecânica. Colocamos uma máquina, colocamos as equações elétricas, vimos as condições para ter torque, né, para controlar na máquina CC. Chegamos agora, né, na máquina síncrona e vimos como que a gente consegue colocar a nossa máquina síncrona, né, de uma maneira que se assemelhe à máquina CC e eu posso usar, né, tudo que a gente viu nos controles. E a gente vai terminar a matéria da máquina de indução falando como é que eu faço a mesma coisa que eu fiz na máquina síncrona, ou seja, transformar ela em algo que assemelhe e lembre a máquina CC, onde uma corrente controla conjugada, a outra controla o fluxo. A diferença lá é que a gente vai ter, né, não vai conseguir fugir do circuito do rotor. Né? A gente vai tentar controlar uma máquina em gaiola, e aqui eu, né, de maneira proposital, né, eliminei qualquer gaiola que pudesse ter no circuito rotórico da máquina 5. E agora, isso é importante, eu quero que isso fique bem claro. Né? Essa gaiola, muitas vezes, ela é importante, né? Eu acredito que quando vocês estudam máquinas, né, muitas vezes o pessoal fala que, às vezes, parte como se fosse uma máquina de indução, né? Por exemplo, as máquinas que têm circuito de campo. Basicamente, você curto-circuita o circuito de campo, né? Deixa a máquina de indução, a máquina síncrona, né? Partir como se fosse uma máquina de indução. Depois você energiza o campo para ela atracar na velocidade síncrona. As máquinas de ímã permanente não têm circuito de campo, então muitas das vezes eles têm uma gaiola, né, no circuito rotórico, justamente para ajudar na partida. Então, por exemplo, né, e vou só passar aqui rapidinho, né, eu parei a apresentação porque eu tenho que apresentar, eu botei janela, mas eu tenho que apresentar a tela. Né? Se a gente parar aqui, né, para ver, né, no material que eu passei para vocês, aqui tá no final aqui, né? Então tem aqui, né, essas equações aqui, né? O que é o KD, o que é esse KD, KQ, né? Isso são as equações dos enrolamentos de amortecedores que, em geral, as máquinas síncronas têm, né? São enrolamentos que ajudam na partida e ajudam nos transitórios. Né? Então, na operação normal da máquina, eles não são vistos, né? Eles não são percebidos,
basicamente a máquina está girando a velocidade síncrona, então não tem fluxo cortando, né, os rotores, né, estão estacionários, mas durante os transitórios, né, aparecem e eles ajudam a amortecer aqui algumas oscilações. Então, esse modelo da máquina que a gente está trabalhando aqui, que eu estou apresentando para vocês, é um modelo que é bem simplificado, justamente porque ele tem uma função aqui que é fazer uma ponte, né, para a máquina de indução, né? Poderia fazer uma ponte depois para uma máquina síncrona mais complexa, melhor modelada, mais bem modelada, né? Porque tratar com circuito de rotor vai adicionar um nível de complexidade. E aí a gente vai ver na máquina de indução esse nível de complexidade que vai ser adicionado. Então, justamente para, primeiro vocês entendam o conceito de transformada, primeiro vocês entendam o conceito da orientação do fluxo do rotor, por que ela é importante. Uma vez que vocês saibam, tenham entendido, consigam construir seus modelos e fazer, né, o controle disso, a gente coloca os efeitos que a gente vai ter nos circuitos rotóricos, né? E aí a gente vai, é claro, né, para a máquina que a gente ainda não viu, que é a máquina de indução, máquina de indução trifásica, com rotor em gaiola. Tá? Então, só para terminar, né, essas são as equações, né, eu consigo imprimir aqui o que eu tinha, e o meu conjugado, né, aquele meu conjugado eletromagnético, que era 3 meios, polo sobre 2, fluxo do ímã, vezes o módulo da corrente vezes aquele cosseno, a gente viu que o módulo da corrente vezes aquele cosseno era a corrente de eixo quadratura. E agora, o nosso, né, o nosso conjugado vai ser controlado pela corrente de eixo quadratura. E olha só, né, o conjugado da máquina, né, de CC era CAFI vezes I, né? Isso aqui é basicamente o CAFI, né, da máquina síncrona. É uma constante que é proporcional ao fluxo da máquina, né, vezes uma corrente que está fluindo pela armadura da máquina e produz conjugado. Isso é eu já vou passar a palavra para você, tá, Matheus? Eu só vi agora no chat a sua dúvida. Isso é o básico para a gente falar do controle na semana que vem. Então, a gente sabe como que vai ser, né, o controle aqui do conjugado, sabe a orientação que a gente tem que ter, tem os modelos agora né, dinâmicos. Não tem muito por que falar de regulação de velocidade, visto que a máquina síncrona só opera na velocidade síncrona, então aqui ficar por isso mesmo. E é isso. E é isso. Matheus, pode falar sua dúvida. Depois eu vou abrir para a sala, tá, pessoal? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Matheus. Então, minha dúvida é se esses termos em verde aí na equação de VSD e VSQ, por exemplo, quando a gente for implementar o sistema, eles podem ser passados como uma compensação feed-forward, por exemplo? A compensação feed-forward, Matheus, na verdade vai vir no controlador, né? Esses são termos que eles existem mesmo. Lembra quando você fez o trabalho da máquina síncrona, que você pegava a velocidade, passava pelo CAFI e jogava lá no seu diagrama de blocos, subtraindo do VS? A mesma coisa vai acontecer. Eu vou até abrir aqui, né? Aqui está o conjunto de slides do Vitor, né? Ele faz algo parecido, né? Calcula aqui, né, a potência eletromagnética, vê aqui, que está com um errinho, tá? Não está 3 meios, né? Ele até acerta aqui no final. No final, 3 meios, polo sobre 2, fluxo do ímã e SD. Mas aqui, ó, ele coloca um diagrama de blocos do que seria, né, a nossa malha, né? E é com essa malha, inclusive, que a gente vai trabalhar. Então, olha só, atenção, né, VSQ, aí vai ter menos ômega, o fluxo do ímã, né? E aqui vai ter, né,
I, SD, ômega, LD, né? Então, vai ter aqui. Então, isso aqui que ele está subtraindo é como se fosse o EA da máquina CC, né? Isso vezes, né, a nossa planta, né, 1 sobre LS mais R, é igual ao ISQ, vezes aqui, né, o que seria o nosso CAFI, dá o conjugado eletromagnético, menos o TL, 1 sobre J, dá a velocidade, 1 sobre S, dá o θ, né? E é claro, né, tem esses acoplamentos aqui cruzados entre ISD e ISQ, né, mas a gente vai fazer a compensação. Pode ser, por exemplo, um feed-forward na saída do controlador. Inclusive, vai ser uma boa opção para a gente fazer. Não sei se eu fui claro. Foi sim, deu para entender. Obrigado. Nada. Né? E, bom, só para terminar, né, já aproveitando do Matheus, VSD, né, 1 sobre a planta, né, do eixo direto igual a corrente do eixo quadrado, que é idêntica, né, à malha, né, do fluxo, né, do IF do fluxo. Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter algo que vai ser bem parecido, apesar do diagrama estar mais carregado, né, é justamente para fazer aqueles termos, né, mas a gente poderia simplificar um pouco. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver dúvida, eu vou passar para Antes de abrir as dúvidas para outras partes da matéria, eu quero só fazer assim, um comentário, tá? Sobre o trabalho 2. Eu estou corrigindo os trabalhos 2, mas é o seguinte, como eu estou com muita coisa para corrigir essa semana, infelizmente eu não vou dar um feedback de grupo. Eu vou dar um feedback geral, tá? E aí vai exigir de vocês que vocês peguem o trabalho que vocês me apresentaram, é claro, e vejam, né, o que naquele feedback geral vocês têm lá para melhorar, o que vocês têm para corrigir. Mas independente do que, né, eu não sei se eu vou conseguir soltar a nota antes de vocês me entregarem o trabalho de MIT, o exercício de MIT. Então, eu quero só falar aqui algumas coisas, inclusive para quem já entregou o trabalho, se quiser alterar alguma coisa. Algumas coisas não vão ser muito pertinentes, né, porque os estilos do trabalho são diferentes. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acredito que faltou, eu não corrigi todos os trabalhos ainda, tá, pessoal? Mas eu já corrigi agora uma boa parcela. Então, eu acho que eu posso falar de uma forma geral para a turma. Uma coisa que me assustou um pouco é o seguinte, muitos de vocês não transpuseram alguns conhecimentos que deveria ter, né, no trabalho 1 para o trabalho 2. O que eu falo? Um assunto que foi bem comum, né, foi a questão de as análises, né, terem sido rasas. Basicamente, o comentário, né, do resultado, da análise do resultado, era falar o que tem na figura. Então, por exemplo, a velocidade, entrada de carga, né, você estava controlando lá na sua velocidade de referência, entrou carga, a velocidade caiu um pouco e depois se estabilizou. Aqui, né, a gente percebe que entrou a carga e rapidamente o sistema voltou a seguir a referência. Bom, o que é rapidamente? Então, uma coisa que talvez... isso é muito difícil, tá, pessoal? Isso é muito difícil. Eu cometo isso direto e eu quero falar isso para vocês justamente não cometerem. Porque toda vez que eu faço isso, eu levo ao lado, seja do meu orientador, seja quando vai submeter artigos. Então,
Engenharia, as coisas são quantificadas. Então, você vai falar lá, entrou aqui a carga, a velocidade caiu para tanto, que aí você pode até colocar tantos por cento ali da velocidade estava sendo controlada, o tempo de resposta foi de tantos milissegundos para ela recuperar e voltar. Aí você pode colocar, para ela botar numa faixa de erro ali de 1%, não sei. Você estabelece uma métrica e fala, foi rápido. Bom, foi rápido em relação ao quê? Milissegundos é uma eternidade dependendo do fenômeno que você está analisando. E é super rápido dependendo de outro fenômeno. Então, rápido, lento é relativo. Então, evitar esse tipo de análises muito relativas. Se você quiser fazer uma análise relativa, faça uma comparação. Então, uma análise comparativa. Um em relação a outro. Então, você tem um parâmetro e vai falar outro. Então, por exemplo, você implementou um tipo de controle, teve um resultado, você implementou outro tipo de controle, teve outro resultado. Você vai falar, esse foi mais rápido que aquele. Ele foi melhor do que aquele nesse quesito. Então, isso é uma coisa importante. E eu acho que vocês devem começar a tomar mais cuidado. Outra coisa é o seguinte, em muitas das coisas, né, que a gente tem e pode apresentar, o que acontece? E aí entra uma questão que é o seguinte, eu não pedi para vocês, mas não significa que vocês não sabem e que vocês não devam utilizar. Apesar, nem tudo que não está explícito no trabalho não significa que é inútil. Um exemplo, o tempo de resposta, né, da malha de corrente está de acordo com o que foi projetado? Nenhum trabalho que eu li até agora me respondeu essa pergunta. Você deu lá o degrau da malha de corrente, né? E ela respondeu lá. Não quantizou, né, o tempo que ela respondeu e não falou, né? Está de acordo com o projetado. A rigidez dinâmica está de acordo? Você entrou lá com o degrau? A rigidez dinâmica lá em regime permanente vai falar que é infinita, né? Então vai estar de acordo. Ótimo, né? Mas podia ser justificada, né, pela rigidez dinâmica. Veja bem, a gente desenvolveu uma série de ferramentas no primeiro trabalho que acabaram sendo ignoradas no segundo trabalho. E a única coisa que aconteceu do primeiro para o segundo trabalho foi que eu não pedi explicitamente que tivesse isso no trabalho. Veja bem, é óbvio que com a pressão do trabalho, e eu estou falando isso, e eu não quero que vocês me interpretem mal, eu sei que é difícil. E como aluno, eu não era um dos que pensou, né, que tinha no trabalho 1 e pegou e transferiu todo aquele conhecimento e usou ele em sua plenitude. É óbvio, não. Nunca fui esse tipo de aluno. Porém, né, nenhum professor meu também me falou que tinha que usar. Eu não falei para vocês de propósito, para ver. Porque é o seguinte, vai que usa. É uma grata surpresa. Como professor, eu fico muito feliz quando isso acontece. Significa que tem que usar? Não, mas tem que achar um jeito de justificar os resultados. Né? Então, isso é uma coisa que é difícil e eu, de maneira proposital, não falei isso para deixar para ver como é que é. E é claro que agora eu não quero que isso ocorra mais. Mas que não fique só também para acionamentos. Porque eu acho que se eu falasse para vocês logo de cara, não teria o impacto que está tendo agora. E eu quero que isso seja algo que vocês carreguem para as outras disciplinas, apesar de que, né, vocês estão no 9º período, basicamente, vocês não vão ter muita disciplina depois disso daqui. Que vocês carreguem para outras coisas da vida. Não se esqueçam das coisas que vocês aprenderam. Lembre-se de aplicar sempre
o que vocês aprenderam. As ferramentas pode ser útil. E isso é difícil, né? Quando a gente tem muita ferramenta à disposição, às vezes a gente não sabe nem qual que usar. Isso é uma coisa também que é complicada. Como que eu vou esticar tal coisa? Tá? Então eu senti um pouquinho essa falta. Então eu estou falando aqui para vocês isso. Tá? Lembre-se, né, quando falar de resultado, né, de tentar explicar, tentar ver se era aquilo mesmo que vocês tinham projetado. Está de acordo? Não está? Como que eu vou saber? O que eu posso usar para quantificar tudo isso? E isso é algo, volto a falar, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu, sei lá, eu me formei tem 10 anos, né? Então, ou seja, eu estava no lugar de vocês há 11 anos atrás. E até hoje eu acho isso difícil. Só que é claro, né, que eu quero que vocês todos sejam melhores do que eu. Né? A ideia é que vocês consigam desenvolver muito mais coisas. Assim que avança as coisas. Então, isso é uma coisa que eu senti falta. E como tem muita gente conectada, né, é bom que vocês escutem isso. E eu acho que não teria um impacto se eu falasse de um trabalho para o outro. Isso foi uma informação que eu deixei escondida propositalmente. E é claro, vocês não serão penalizados no trabalho por causa disso. Tá? Se me pedem feedback, eu escondo uma coisa e depois eu cobro, eu acho que isso é injustiça. Vocês não serão penalizados. Então, fique bem claro, né? Mas, lendo os trabalhos, eu tive isso. E agora que eu falei, está valendo. Está valendo. Então, eu quero que vocês usem os conhecimentos que vocês têm para tentar e começar a justificar algumas coisas. Tudo bem? Vamos lá. Vitor Rodrigues. Guilherme, você pode falar só assim por cima o que você espera que tenha na comparação dos itens 1 e 2 do trabalho de MIT de amanhã? Eu quero que vocês comparem a questão de conjugado máximo, questão do ponto de operação, como que é, porque o conjugado máximo, vocês viram que vai para as alturas, né, dependendo dos métodos. Mas esses conjugados máximos, eles são pontos de operação? Né? O que acontece com um com o outro em relação ao translado de frequências, coisas do tipo. Não, eu quero que vocês, isso na verdade faz parte do trabalho, né? Eu estou aqui até fazendo um pouquinho de trabalho para você, Vitor. Falando, pelo menos, não fazendo. Mas que vocês vejam essas anomalias. Como que o formato, né? Como que o formato daquelas curvas são interessantes, entendeu? O que acontece só de você olhar o formato? Essa questão da análise comparativa é literalmente pegar tudo que for diferente e que você tente explicar ou tentar, por exemplo, falar, por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Não tá no trabalho, mas um exemplo clássico é que basicamente, né, com o fluxo explícito, né, do rotor, né, mantendo-se o fluxo do rotórico, né, constante, o que acontece é que você tem, né, que a sua máquina, né, a produção de conjugado dela, né, basicamente é uma função, ela não é linear, né, ela também não é inversamente linear, né? Porque o inverso seria algo do tipo, mas ela se comporta como se fosse uma reta, né? Uma reta com inclinação negativa, né?
ela é linear, né? Uma reta com inclinação negativa, né? Na produção de conjugado. Algo muito parecido com uma máquina CC, né? Por exemplo. A máquina CC é assim, né? Se a gente extrapolasse, né, para além, né, dos limites físicos da máquina e tudo mais, a gente chegasse lá no zero, né, a gente via, à medida que o conjugado, né, fosse aumentando, a velocidade, né, iria caindo até chegar no zero. Então, se teria algo muito parecido com uma máquina CC, regulação de velocidade de uma máquina CC, por exemplo, né? Eu quero que vocês falem isso, entendeu? Mas basicamente falam, né, dos pontos máximos e mínimos. Olhem, né, os pontos de operação, né? Como que seriam os pontos de operação? Eu pedi a corrente, né, do estator, né, justamente para vocês verem, né, até quando, né, que seria a corrente da máquina, né? Onde que estaria ali a corrente da máquina? Quando a máquina de nominal ali estaria nessa velocidade. Como que estaria a velocidade ali? Qual que seria o conjugado naquela velocidade? Bate, não bate? É maior, é menor? Perdi capacidade, não perdi capacidade? Vocês aí têm uma boa margem de análise, né? Vocês têm uma boa margem de análise, né? Na verdade, inclusive, um conselho que eu dou, assim, não foque nem tanto nos pontos fora dos pontos de operação, assim. Pode até focar no conjugado máximo, mas aquele conjugado máximo vai ser quando a corrente for quanto em relação à corrente nominal? Né? Qual que é o estresse que vai dar na máquina? Né? Então, por exemplo, o fluxo de magnetização ou fluxo rotórico, né, vai ter conjugados muito maiores, mas qual que é o impacto disso na corrente? Né? Então também tenta ir por esse lado também. Tem muita coisa que vocês podem explorar. Vou ser honesto, nem quero que vocês explorem tudo, mas eu quero que vocês explorem algumas coisas. Acho que, por exemplo, pensar nos pontos de operação, né, já é uma vantagem. Porque, por exemplo, imagine que a gente faça ou que a gente mantenha um fluxo constante na nossa máquina, um fluxo de magnetização constante. É óbvio que a gente não vai operar a máquina, né, em toda a região do fluxo constante. Mas se a gente fizer, né, tem velocidades, né, ou para todas as velocidades, ou todas as frequências de alimentação, tem pontos de operação possíveis para o fluxo constante? Isso é uma pergunta que você pode responder, por exemplo. Né? São coisas desse tipo. No frigir dos ovos, né, a gente vai ver, né, que a gente vai tentar, né, se moldar por isso, né, por essas, por essas, por esses pontos. Mas esse é o ponto da análise também, até onde vocês vão também. Acho que isso é interessante também de ver, né? O que vocês pensaram além do que eu falei aqui, porque às vezes eu falo aqui, vocês focam só no que eu estou falando e às vezes você podia ter um ponto interessante para analisar. Eu gostei do trabalho de Mitch, sendo muito honesto, porque muitas das perguntas que eu recebi foi tipo, só achei estranho isso, está muito grande, é isso mesmo? Ou seja, vocês estão fazendo trabalho e estão tendo aquele sentimento de estranheza. E isso é importante. E isso, literalmente, é muito importante, porque, tipo assim, você sabe que tem alguma coisa errada, e fala que está errado. Eu acho isso bom. E eu não precisei falar para vocês. Vocês chegaram nessa conclusão sozinho. Isso, para mim, não é uma suprassumo assim, que tem na hora do aprendizado. Assim. O aluno chegou na conclusão, sem eu estar falando de maneira explícita. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Então, assim, com relação. Você está falando pra caramba, eu estou falando pra caramba, né, Vitor? Desculpa, mas é só assim mesmo. Só para terminar. Então, pensa no que você. Não se cerceie só pelo que eu falei aqui, não.
mas os pontos de operação ali até a velocidade, torque nominal é um bom caminho para você seguir. Bom, pessoal, é isso. Eu tirei um tempinho aqui para falar do segundo trabalho, né? E, enfim, eu estou terminando de corrigir o segundo trabalho. Acredito que amanhã eu tenha terminado. E aí eu libero a nota para vocês. Mais alguma dúvida? Bom, se não tiver mais dúvida, eu vou encerrar a gravação. E, Vitor, não preocupa não esqueci de você não. E bom, qualquer